Quando um jovem perde a vontade de viver, será que nós, adultos, sabemos reconhecer os sinais? E aí, Mulheres Maravilha, como é que vocês estão? Vai começar mais um episódio do nosso Mulher Maravilha Podcast, tão amado. Esse lugar que é feito de escuta e acolhimento para você. Afinal, nós duas acreditamos que escuta e acolhimento podem transformar vidas. E aqui no Mulher Maravilha Podcast, a gente não conversa com personagens, a gente conversa com mulheres reais. E a nossa convidada de hoje é uma mulher de muitas facetas. Psicóloga, atriz, dramaturga e roteirista premiada. Além disso, ela é uma das fundadoras do movimento Resisto, que atua no enfrentamento dos alarmantes índices de suicídio entre os jovens no Brasil. Com vocês, Nana de Castro. Bem-vinda! Que bom tê-la aqui. Muito obrigada, viu, pela tua gentileza e disponibilidade de estar aqui com a gente no Mulher Maravilha. Estamos muito felizes. Uma honra enorme estar nesse podcast que traz essas questões existenciais tão importantes para o universo feminino. Então, assim, obrigada a vocês pela porta aberta aqui. Que delícia! E você que nos assiste já vai aí botando o dedo sem parar no compartilhar, porque o conteúdo de hoje vocês precisam fazer chegar ao maior número de pessoas no mundo. Importantíssimo. Nana, pra gente começar começando. Vamos começar começando. Eu quero trazer um pouco da tua história de vida para cá, além do nosso esqueleto principal, nosso mote principal. Você transita livremente entre dois universos muito profundos, a psicologia e a arte, né? Qual desses apareceu primeiro na tua vida? Conta isso pra gente. Ai, gente, é muito engraçado, porque assim, eles apareceram juntos porque eu fui fazer uma faculdade de psicologia e uma faculdade de artes cênicas, que eu comecei as duas no mesmo ano, né? Obviamente, eu já fazia teatro, assim, eu já tinha feito um curso amador de teatro antes, então eu posso dizer que o teatro, o texto, eu escrevo desde os 11 anos, então esse lugar eu acho que artístico surgiu primeiro, e aí eu entrei nesses dois cursos de formação no mesmo ano, na faculdade de psicologia lá em Minas. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19. Nossa, menina, perguntas que não se faz para uma mulher na menopausa. Quantos anos você tinha? Estamos todas, meu amor. Eu quem? Tudo bem. É incapaz de voltar mais de 5 minutos. Estamos no mesmo lugar, tá tudo certo. Tá, mas eu acho que uns 19. Eu entrei de primeiro, então devia ter uns Em psicologia, 19, né? Em psicologia e no Palácio das Artes, lá em Belo Horizonte, que foi o primeiro curso de formação de teatro no Palácio das Artes. Eu sou da primeira turma inaugural. Então foi uma loucura. Eu estudava de manhã até à noite, porque eram duas faculdades, né? O curso de teatro. Sim. Acreditem, senhoras e senhores, a gente rala, não é, Beth? A gente rala. E toma um super tempo, energia emocional, energia física, não é? Cara, total, porque tem um trabalho de corpo, tem um trabalho de voz, tem um trabalho mental grande de estudar. A disponibilidade emocional, né, como disse a Roberta também. Uma disponibilidade emocional imensa. Então, assim, foi um curso, e era um curso muito bacana, com professores muito maravilhosos. Então, assim, tinha uma demanda gigantesca. Eu acho até mais do que o FMG era o curso de teatro, assim. Era divertido porque quando eu fiz escola de teatro, Célia Helena, um professor dizia assim pra gente: e pra amanhã eu quero isso, um exercício, uma cena, uma preparação, um improviso. E a gente, mas não vai dar tempo, professor. Todo mundo trabalhava, tinha vários... Gente, o que vocês fazem do meia-noite às 6? É mais ou menos isso. Por aí, né, gente? Até que dormir é uma coisa supérflua na cidade, a gente aboliu. A gente vai correr atrás. Mas é isso, não é, Beth? É puxado, e é delicioso, mas é bom desmistificar essa figura, principalmente dos atores, eu acho. Ator é um bicho que estuda pra caramba. Né? Exatamente. E geralmente as pessoas leem assim, a vida dela é super easy, tranquila. Não, né? tá na capa da revista, acordar meio-dia. Que divertido, ir lá e fazer um personagem. Não, gente.
Ser ator é uma coisa muito profunda, muito trabalhosa e genial. Cada vez que eu vejo uma série, cada vez que eu vejo o tanto que o trabalho desses atores contribuem com a nossa saúde mental. Exato. E ninguém fala, porque assim, eu consigo espelhar ali, ele consegue assumir, né, Beth? Exatamente. Assumir no corpo, na alma, para mim, no meu lugar, aquela figura, às vezes asquerosa, monstruosa. E como isso é para que a gente possa se enxergar, para que a gente possa melhorar. É curativo. Então é importante. Fã número 1, eu como autora aqui escrevo para ator. Eu escrevo para ator. Ai, que delícia saber maravilhosa, disso. Maravilhosa. Mas, Nana, essa vocação, você está falando que o teatro apareceu na tua vida já na infância, não foi isso? Você já fez um curso amador e tal. Essa vocação já veio da infância e você levou para a juventude e acabou se formando. A psicologia também veio desse lugar. Como é que surgiu a psicologia quando você já estava tão envolvida pelas artes cênicas? Então, eu acho até engraçado que você falou, porque eu lembrei que eu escrevi a minha primeira peça para encenar com as crianças, com outras crianças. Eu era criança, gente. Dirigi e encenei uma peça que devia ser alguma coisa, sei lá, da fadinha, não sei o quê. Mas o que me levou para a psicologia foi a dor, sabia? E que eu acho que leva muita gente para a psicologia, que é assim, é uma angústia existencial gigantesca. É entender a própria dor. Exatamente. Aí você fala... E aí, assim, meio que eu fui lá para fazer um profundo mergulho na alma humana para ver se eu me achava, né? Para ver se eu me salvava. Então, eu acho que o curso de psicologia, ele veio numa fase na minha vida que eu fui uma das primeiras pessoas diagnosticadas, não que ter, mas que o diagnóstico não existia, com síndrome do pânico. Eu tive síndrome do pânico na infância, na adolescência, na juventude, muitas crises, assim. Então, quando eu fazia essas duas faculdades, teve uma hora que eu tive que interromper, porque é isso, eu fazia duas faculdades tendo crise de pânico. Então, assim, era uma busca louca de encontrar, meu Deus, o que é isso, né? Então, eu sou honesta. Não foi porque, uma carreira, que não é... Que eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero... Não, eu quero me salvar, socorro. Né? O que está acontecendo? Para que eu quero descer. E aí... Maravilhosa. E aí eu fui para a psicologia por isso. Foi muito louco, porque eu fiz um caminho lá, Roberta, dentro da faculdade da UFMG, onde tudo era Freud. Tudo Freud. A psicanálise bombando, assim, tudo Freud. E aí eu descubro, no meio do processo, o diagnóstico de síndrome do pânico com um médico que tinha vindo do Canadá, papapá. Era o primeiro médico que tratava isso em Belo Horizonte. Eu comecei a me tratar quimicamente, né? Porque eu já tinha ido no terreiro, aí você já comeu grama. Exato. O que vai melhorar? Come a cola. Comeu grama. Come terra, lógico. que diz que terra passa. Toma água quente com limão, sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu já tinha feito tudo, exorcismo, para ver se passava, não passa. Aí, quando esse médico veio, ele falou assim, ele falou, tem pesquisas no Canadá, você vai tomar esse remédio aqui, era um antidepressivo bem carroça daquele tempo, em 15 dias você não vai ter crise mais. Deixa eu fazer um parênteses, porque agora você me levou para um outro lugar de pensamento aqui. Como esse diagnóstico não era possível ainda, né? Pouco se falava, não se conhecia, enfim. Você acabou sendo objeto de estudo? Já fui inclusive objeto de estudo mesmo de faculdade. Imagino. Assim. Já fiz parte de pesquisa. Porque isso não, era uma doença ainda não catalogada, principalmente aqui no Brasil. Não tinha mesmo... Então as pessoas iam parar, era muito engraçado. O médico era um cardiologista, porque na crise de pânico seu coração dispara por causa da adrenalina. E todo mundo ia parar lá com medo de morrer do coração, né? Então, eu dentro da faculdade, aí o coordenador falou comigo, em 15 dias... Eu olhei para ele, com toda a minha petulância de psicologia, da Freud, assim, e falei assim... E foi muito engraçado, porque em 15 dias eu não tinha mais. O remédio bloqueia mesmo, né? Para mim, no meu caso, foi bem... E aí eu levei esse tema para dentro da faculdade, foi um sururu. Eu comecei a colar nas paredes as pesquisas... Fantástico. Porque de alguma forma desautorizava essa autoridade acadêmica ali dentro, que era assim, tomar remédio, não. Sim. Você vai tomar remédio? Sim. Mas você tem que enfrentar isso na terapia, descobrir a origem do seu trauma e, né, meio era uma fraqueza, Entendo. era uma forma de tomar remédio. Sim.
E aí comprei um brigão lá dentro da faculdade. Mas eu acho maravilhoso, porque você abriu um caminho espetacular. Não, e dificilmente diagnosticado, né? Porque quais eram os sintomas? Como é que você diagnosticava? Não, Beth, e eu fui encontrando, assim, nessas pesquisas que eu fui passando, assim, pessoas que é de uma crueldade, assim, um pai de família que tinha síndrome do pânico, ele não estava conseguindo ir trabalhar. Ele não sabia, nessa época ainda, que já existia medicação. Esse dia fui, fui contra a ciência, avacalhei a ciência total. Desculpem os pesquisadores da Unesp, eu acho, mas eu estou lá com ele, gente, a gente esperando, e umas pessoas estavam tomando placebo. É pesquisa. E outras pessoas tomando remédio. Lógico. Só que eu já sabia que eu já tinha tomado o remédio e tinha parado. Aí eu sempre vou conversar com esse cara, gente. Ele perdendo emprego, perdendo tudo. Um homem que com medo de ter um ataque não consegue mais sair na Você esquina. já foi na veia da coisa, né? Desculpa. Vou ferrar com essa pesquisa, mas tem remédio, você pode tomar. Eu acho que eu faria a mesma coisa, não dá, não. Desculpa. Peraí, como é gente, que é? eu faria a mesma coisa. E aí você ouve assim, tá com preguiça, não quer trabalhar. Gente, fica em escuta, casa. é uma vida que tá ali. Frouxo, cagão, não sei o quê. E ele com filho. Ele saiu correndo e foi, caçou o remédio, tomou remédio. E aí, depois, um dia, ele me liga do aeroporto, fala, tô te ligando porque eu vou entrar no avião, tô trabalhando, vou reunir, não sei aonde, e vou entrar no avião. Eu falei, meu filho. Não, que maravilhoso. Eu vou entrar no avião. Que maravilha. Porque ele tinha que trabalhar com venda e ele não conseguia mais entrar no avião. Eu falei, ai, meu Deus. Então, assim, isso tudo me ensinou muito e tem a ver com tudo que eu faço hoje, porque a psicologia foi muito fundamental, mas eu acho que o mais fundamental hoje, nesse lugar do saber, seja ele qual for, é a humildade. Sim. Humildade. E que falta muito, falta do lado de lá também dos psiquiatras, falta do lado de lá dos terapeutas, falta de um monte de gente que vive nesse mundo acadêmico muito mais agarrado, às vezes, numa teoria que me qualifica. Exato. Eu sou lacaniano. Não, e eu tenho pós, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Gente... Pode falar e não enxerga. Pode. Foda-se. O Roberto, ele enxerga o ser Exato. humano que tá ali, não Exatamente. Dane-se seu título, se você não é capaz de ter a sensibilidade de entender o outro e de achar o caminho. Né? Você teve sensibilidade de olhar para esse homem e dar a mão para ele, ouvir, entender. Isso é uma Mulher Maravilha, gente. Isso é sobre isso. Isso é... Não, e é sobretudo, eu acho que conversa muito com o cerne do nosso podcast, entende? Sim. Você está aqui, está trazendo essa narrativa toda da tua história de vida, porque é o seguinte, eu sou meio transgressora, né? Que medo! E eu acho que uma coisa que nunca se fala, nunca se contesta. Por que as pessoas não contestam, não é? Os cheios de patente e cargos, etc e tal. Sim. Se aquilo não faz sentido para você, por que eu tenho que engolir isso com verdade absoluta? Quebra, né? Nenhum de nós tem a verdade absoluta para absolutamente nada. E quando uma coisa você traz na prática, gente, isso me aconteceu. E a tua salvação fez efeito dominó na vida do outro. Eu acho que é disso que se trata a vida, sabe? Olha, e eu vou te contar uma coisa. O tal do cardiologista, porque esse nem estava apto a brigar contra os psicólogos. Porque ele era cardiologista, Sim. Ele nem era psiquiatra, nem neurologista. Ele nem tinha licença poética. Ele nem tinha licença poética para ir lá bater nos caras. Ele vira para mim e fala do mesmo jeito que ele fala, em 15 dias você... Ele fala assim, teve um fazendeiro que veio aqui muito rico, e ele tinha que... Aí ele sentou na minha frente, eu falei com ele o que ele tinha, a mesma coisa, e falei, e eu vou te dar um remédio. Ele falou, não, eu só queria saber o que eu tinha. Até logo. Fui embora. Sensacional. E o cara, e ele me contando isso assim, eu só queria, e o cara falou assim, eu não sei se ele nunca mais teve a crise. Olha a humildade desse cardiologista, gente, que foi pro Canadá, talvez ele não tenha tido mais, não sei, porque operou-se uma... autocura. Autocura. Ele falou, não. Mudou uma chave, né? Eu só queria saber mesmo que porque realmente uma das coisas mais insuportáveis é você não ter um nome para aquilo. Exato. Você é louca, você é fraca, você é doente. Quando te explicam assim, né, como funciona a descarga de adrenalina, o babá, você fala,
Nossa, já dá uma, né? Mas Lógico. eu falei, olha que genial, né? É a vida. Eu também acho que é isso. Não sabemos nada. Não sabemos nada. Vamos combinar, a gente blefa, a gente brinca, porque a gente precisa brincar de saber. E é um playground só. Isso. Então eu estou sabendo um monte de coisas hoje que pode estar tudo errado. Exato, exato. No minuto seguinte, no dia seguinte. E no dia seguinte, Não, e a outra questão é a gente se manter sempre com o porquê, não é? A gente está sempre se perguntando, e se manter esse porquê. Eu sou essa. Essas certezas absolutas, elas não levam a gente para lugar nenhum. E a outra coisa que a gente fala muito aqui é que a gente tem, assim, a liberdade de mudar de ideia. Também, né? Graças a Deus. Uma vez eu ouvi universo, assim, mas enfim. você, uma tia minha, porque eu sempre, como eu sempre fui atriz, e morava sozinha, e não tinha filhos, minhas primas todas casadas, com filhos, eu falei, eu não sei se eu quero isso pra mim. Aí eu casei, tive filha, minha tia, você não disse que eu falei, mas naquele momento eu não queria, agora eu quero. Qual o problema? O gesso, né? A caixinha, a porra da caixinha. Eu costumo dizer que eu odeio a tal da caixinha, sabe? Caixinha. Porque aí é assim, vamos classificar as pessoas, principalmente aquelas que vivem no nosso entorno, não é? No núcleo primário e tal. Qual é a sua religião? Você é X. Então você entra nessa caixinha. Como você age? Você age assim. Aí você vai lá para aquela caixinha. Exatamente. A gente precisa saber diferenciar que, assim, obviamente, as caixinhas, assim como os contornos, né? As coisas têm contorno, que é uma pura ilusão criada pelo seu cérebro para que você lide com a realidade. Sim. Então, ele criou as coisas contornos. Para isso é bom. Você é atriz, é bacana. Só para isso. Só. Né? Só para aquele a partir primeiro daí segundo. é pesquisa. Exato. A partir daí é escutar, interagir, trocar. E delícia, surpresa que vem do outro. Exato. Eu tive, porque nós vamos falar em algum momento do livro, eu tive falando de suicídio para a comunidade evangélica. Foi um dos momentos que eu me senti mais... Cara, eu falei assim... Aqui eu estou num lugar onde existe um preconceito, onde as famílias que perdem filho para suicídio enfrentam um preconceito gigante, assim como no espiritismo. E eles se abriram o ouvido para conversar comigo sobre isso. Uau! Vitória, que delícia, né? fiquei feliz demais. Né? Então é isso aí. Que vitória. Querida, você no teu processo criativo, você atualmente escreve mais por encomenda? Ou você deixa a coisa desenvolver, assim, projeto pessoal, eu quero escrever sobre isso, e essa tua escrita nasce das tuas inquietações. Como é que funciona isso, essa mecânica hoje? Então, Roberta, depende da plataforma, né? Do que eu vou criar. Eu tenho um canal, que eu falei para vocês, que chama Senhorita Safo, que foi criado com intuito, porque eu escrevo crônica. Comecei a escrever crônica imitando o Paulo Mendes Campos, o Carlos Drummond de Andrade. Vocês lembram do Para Gostar de Ler? Sim. Meu primeiro escritor a ser lido, assim, na minha vida foi Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond. Ali era Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade. São os gênios da crônica. E eu, graças ao bom Jesus, a minha mãe trabalhava numa repartição pública e ela tinha onde que ela me deixava, porque não tinha com quem me deixar. Na biblioteca. Maravilhoso. Ela enchia de livro e falava, fica aí que eu já vou. Ia trabalhar e eu devorava aqueles negócios. E aí, essa coleção, você vê a força, né, de um livro. Para Gostar de Ler caiu na minha mão, eu devorei e eu comecei a imitar. Era uma imitadora de Fernando Sabino, E aí eu comecei a escrever. Então, aí eu tenho esse viés mais literário, que quando eu fiquei grávida, que é aquele negócio que eu tive trigêmeos. Quantos anos você tinha quando teve os trigêmeos? 36, acho. 36, 37. Eu achei que tinha acabado tudo. Acabou a vida, acabou tudo. Eu não tenho nem família em São Paulo. Fecharam a janela. Três crianças. Pra que você fez isso? Né? Eu queria ter um, mas enfim. Foi lá. E aí eu achei que eu não ia conseguir escrever mais. Porque eu não ia ter. Eu olhava 3 bebês na cama e falei, acabou. Acabou a vida. Mas eu vou morrer. Aí eu criei um blog que chama Senhorita Safo. E eu estou dizendo isso porque esses textos eles são absolutamente intuitivos, viscerais. E esse nome é espetacular, Senhorita Safo, gente. Porque Safo foi a primeira poetisa. E a gente não fala muito disso, né? Assim, a primeira poetisa foi uma mulher, assim, das primeironas ali, e que era uma figura extremamente combativa, respeitada no campo filosófico entre os seus pares. Ela não era uma menina que estava no escuro,
né? E numa sociedade que também era patriarcal. Sim. Então, a senhorita Safo surge para me salvar daquilo. De novo, né? Você viu que eu só fico tentando me salvar. Maravilhoso, acho Nós espetacular estamos isso. sempre tentando nos salvar, Eu não gente. tenho vocação, Roberto, nem propósito. Eu só quero me salvar. Sim. Vou tentando me salvar. Aí eu peguei e comecei a escrever, desabafar mesmo, de forma poética, mas as coisas... Então, no blog, e que virou os livros aqui, eu escrevo assim. É o que vem, é muito sobre o cotidiano, sobre a vida, sobre os dramas que me pegam. Era o que estava te impactando naquele momento, vamos né? mostrar. Vamos Esse mostrar. é um dos livros que já foi publicado a partir dos textos do blog, que é divertidíssimo. Quem publicou? As Freiras da Paulina. Não, Sim, eu editora conheço. Paulina, sensacional. Eu já fiz vídeo para elas. Então, Muito bom. era uma freira muito... Falar de novo disso, né? Das caixinhas. Era uma freira, agora ela não está lá mais não, mas ela Paulina. abriu para publicar Senhorita Safo. E não é mole Senhorita Safo, porque é um mergulho no feminino sem... Eu estava explicando para as meninas aqui que eu comecei... Sem verniz. E que eu comecei anonimamente para eu poder falar tudo o que eu queria. Então eu criei lá Senhorita Safo e ninguém sabia que era eu. Então eu falava. E aí deu muito certo, acho por isso. Agora, quando eu o céu não é um lugar. O céu não é um lugar, é o segundo. Que também é a voz da senhorita Safo. Isso, aí eu já assinei com o nome dela porque ela é um heterônimo. Mas é um esse personagem. aqui, só me empresta aqui, gente, porque esse título é sensacional. Mostre, por Só favor. as magras e jovens são felizes. Reflexões de uma mulher de Só que 40 não. sobre um mundo nada fácil. Então, fica a dica para vocês. É o nome de o título de um dos textos, e eu queria muito brincar com essa perversidade, com essa crueldade. Eu diria que as pessoas, pessoal, atenção, alô, que agora sou eu quem vou provocar. Todos do meu meio, do meu mercado, precisam ler este livro. Tá? Porque eu tenho certeza que vocês também vão se achar aí. Exatamente, Isso é meio um mantra que nos guia, né? Um mantra lá no fundo das mulheres, muito escondido, que só as magras jovens são felizes. Sim. Que é uma bobagem, uma ilusão, mas enfim. E aí, quando eu vou escrever para teatro, para cinema, aí eu tenho uma felicidade que, assim, eu sou atriz e sou autora, e eu tenho muitos amigos atores, né? Queridos, maravilhosos, e começou muito com essas demandas, porque é difícil ter, né, assim, texto teatral né, escrito para o ator. E aí, Nana, vamos, você não quer escrever, porque eu já escrevia crônica, e eu comecei a estudar roteiro de cinema, roteiro de teatro, comecei a escrever e não parei mais. Aí a atriz... Eu ia te perguntar isso. Eu soube há pouco tempo, gente, através de um amigo, que você é atriz. Eu sou! Você se formou lá em Minas, né? Isso, no Palácio das Artes. Mas atuar mesmo, pouco. Então, Beth, não dá. É aquilo que eu falei aqui. Ator é um cara que tem que ter muita dedicação ao que ele faz. Então, assim, eu brinco às vezes. Tem filmes, tem curtas meus que eu estou lá fazendo uma pontinha. Fiz uma peça que foi dirigida pela Denise Del Vecchio. Olha! Há milhões de anos, que era uma comédia e tal. Era a Heloísa Helena, que é uma amiga minha também. A gente fez uma peça, Alzira Andrade. Foi a única que eu fiz. Mas não dá para eu abraçar isso tudo. Eu trabalho com comunicação corporativa, eu trabalho... É muita coisa, gente. Operando em modo polvo. Operando em modo polvo. Operando em modo polvo o tempo inteiro. E não é só em modo polvo, é polvo que segura aquele negócio com pratinho. Exato, pratinho, equilibrista do circo. É o polvo equilibrista. É o polvo equilibrista. Exatamente. Ainda por cima. E de vez em quando a gente tem vontade de jogar. Ai, caiu, tô louca. Tudo! Eu quero mais aqui que quebre todos esses pratos. Vamos estilhaçar tudo, não é? Exatamente. Então é isso, respondendo você. Eu trabalho muito, minhas peças de teatro todas foram sob encomenda, mas assim. Uma amiga dando um exemplo objetivo. Eu quero falar sobre lixo. Tá. Aí a gente pesquisa lixo. Eu vou lá para o meu canto, baixa algo que tem a ver com algo que eu quero falar, obviamente, algo que eu sinto, que está relacionado a lixo, mas que é uma história.
E aí eu crio uma sinopse, aprovo com essa atriz, nunca deu errado, assim, porque a gente pesquisa junto, conversa muito, e aí eu escrevo a partir daquilo. Mas quase sempre eu tive um texto, até hoje, que sou assim, não, eu vou escrever isso aqui que eu quero escrever. Que partiu de mim, porque uma vontade minha. Porque eu tenho vontade de escrever isso e vou escrever. 99% tem um ator, um diretor envolvido como parceiro. Mas eu como atriz e produtora de teatro, eu sempre penso que para fazer uma provocação ou convidar um autor para escrever, eu sempre penso que o tema, a sinopse, a questão que eu vou te trazer, ela bate em você também da mesma maneira que para mim. Porque escrever também é um baita mergulho. Você estava falando do trabalho de ator, mas o trabalho de escrever também é. Nossa. Exige muita dedicação, muita pesquisa. Então eu acho que de uma maneira ou outra, esse dramaturgo também tem que se espelhar junto com você e falar, também quero falar, não, esse assunto, isso aqui, acho que não. Entende? Se não Eu acho ecoar que, positivamente tem que ecoar, nos né? dois. Exatamente, tem que ecoar essa vontade. E Nana, falando da tua trajetória, qual obra, ao longo de toda essa tua carreira, te transformou mais como mulher? No cinema, no teatro? Nossa Senhora, o que me transformou mais como mulher... Eu tenho algumas obras que são clássicas, né? Dança com os Lobos, Correndo com os Lobos. Correndo com os Lobos. Que eu acho que foi uma coisa provocativa. Mas é engraçado, eu não tenho muito uma obra, cara, quando eu penso assim, uma obra específica que foi um marco e que alguma coisa do feminino ali me marcou naquilo. Eu acho que eu sempre fui assim muito generalista, sabe? Eu fui catando, porque mesmo quando essa obra não é sobre o feminino, né? Sim. E é uma obra, às vezes, até escrita por um autor numa época, tem para mim sempre o personagem feminino ali às avessas. Eu tenho um pouco de preocupação com essa coisa mais ativista do feminino, né? De algo que tem um impacto direto no feminino. Eu acho que tem tantos femininos, gente. Tem mesmo. Não é? E eu olho... Eu sou dessa opinião. Tem tantos. E tem obras escritas especificamente sobre a questão do feminino. Mas eu nunca fui interessada, sendo muito honesta, por essa via da especialidade, né? Mas eu acho que não me vem, não. Uma assim que eu falo. Algo que você tem escrito... mix de... Eu acho que assim, eu fiz uma peça, eu trabalho muito. O Senhorita Safra é muito focado nos dramas existenciais de uma mulher, que sou eu. Então, eu estou ali trabalhando o tempo inteiro com as questões da maternidade, do engordar, do envelhecer, da angústia, do patriarcado. O tempo inteiro, mas muito do ponto de vista da minha vivência cotidiana, minha experiência direta. Então... Tudo que eu escrevo lá está muito ligado ao feminino. Tem coisas que não, tem coisas que eu acho que são mais abertas, mais gerais. Então, eu acho que esse... E eu escrevi peças, né? Eu escrevi Cartas da Prisão, uma peça que foi encomendada... Eu assisti, minha gente... Para falar de relações tóxicas. Opa! Quem nunca? Opa! Quem não? Relacionamento com o narcisista perverso. Quem nunca? E que ponto de vista que vocês trazem ali? Eu achei Então, impressionante. ali é um bom exemplo, porque a Chica Portugal, que é minha parceira, atriz maravilhosa... Gosto muito, Chica, um beijo! Chica é uma potência, além de ser linda, nem precisava ser linda, né? Daquele tanto... pessoa, e ela tem um trabalho todo sobre relações tóxicas, abusivas, um movimento que ela também tem sobre isso. E aí, Nana, vamos. E aí sim, esse é uma coisa do dramaturgo que eu acho. O tema tá super claro, ela tinha muita pesquisa, mas eu peguei um viés, que são as mulheres que mandam cartas de amor para os maníacos do parque. Gente, simplesmente sensacional. Do jeito que vocês trazem na peça, a direção, o teu texto, a atuação. Coloca a gente nesse lugar, Roberta. Coloca a gente nesse lugar. Ainda vai ter. A direção do Bruno Cotti. Por que esses caras
recebem cartas de amor. Não, por que essas mulheres escrevem? Não, sim, eu acho que é o caminho contrário, né? Não, sim. Eles mas são é que... recordistas, gente. Não é que Mas eles ponto, são. não. Por que eles são recordistas em receber cartas de mulheres? Porque elas escrevem, obviamente. Exatamente. Mas por que elas escrevem? Então, Os caras batem recordes. Eu acho que é isso. Por que essas Exato. mulheres escrevem Então, pro maníaco do parque? Eu fui nesse lugar. Assim, Tem um que chegou que ela faz uma declaração, chegou a namorar, ou chegou a... Ele casou. O maníaco do parque casou. Sim, isso mesmo. E assim, eu fui pesquisar, li muitos livros a respeito da trajetória desses caras. Então, o que me instigou muito foi colocar uma mulher comum, nós, eu, você, mandando cartinha pro maníaco do parque. Não, o maníaco do parque ele tem outro nome, ele é o maníaco da flor. Ele é mais fofo, ele manda flor. Mas assim, onde está esse lugar em que eu não consigo criminalizar a companheirinha? Eu falo assim, não, mas ela é louca, ela é louca. Onde eu pego uma mulher, mãe de família, e ela escrevendo para um cara que matou, esquartejou, espinhou 40 mulheres. Fez 40 mulheres. E ela sabe disso. E ela dá um jeito de amar ele, de salvar ele. Nossa, que fantástico isso. Tá na loucura. E eu não vou contar mais, né, que dá vontade, mas assim, obviamente, isso não dá certo, meninos, não dá certo. Mas essa peça volta? Chica! Fala com a Chica aí, Roberta. Chica, a gente não se vê há muito tempo. Eu adoro, sou fã, você sabe. A gente tem uma coisa boa, assim, as tantas vezes que a gente se encontrou trabalhando e não. Vamos voltar com essa peça, por favor, porque você é uma das primeiras a levantar essa bandeira e fazer assim, o mundo ia assistir, ok? Beijo pra você. Necessário. Então, querida, eu quero avançar mais um pouco e trazer aqui, porque a gente tem tanto tema e assim, 2 horas não serão suficientes, eu penso. 2 horas. Você é uma das fundadoras do movimento Resisto. Sim. O que é esse movimento e como ele surgiu? A partir do quê? Tá. Então vamos lá, gente. Eu tô lá na minha vida de trabalhar, de universo corporativo, teatro, cinema e tal. Tive trigêmeos nesse caminho. E em 2021, uma das minhas filhas suicidou. Ela tinha 16 anos e ela sempre foi uma pessoa uma pimenta muito ardida, muito difícil. Ela sempre teve muita dificuldade de estar aqui nesse mundo, mas é sempre assim, não existe como se preparar para isso, não tem nada que prepare alguém para uma porrada dessa, para um caminhão passar em cima da gente. E aí, Roberta, depois que de um ano assim, tentando sobreviver, né, porque isso é resistir, e com a ajuda de terapia, de psiquiatra, de mãe de santo, todo mundo que pôde se juntar, muitos amigos me segurando ali, né? Agarrado assim, que nem Roberta na minha mão. Eu me deu primeiro um impulso de fazer algo, me comoveu muito os pais e mães, as famílias, porque de alguma forma, quem suicida, e aí depende da sua crença, da sua mitologia para isso, enfim. Mas não tá aqui, fez uma escolha, sei lá, onde tá, se tá, não sei. Mas quem fica aqui, primeiro morre junto, depois às vezes se culpa, uma culpa medonha. A sociedade reforça isso de 1000 formas. Existe um julgamento grande. As pessoas se afastam das famílias. É uma loucura. Fica estigmatizado. Ai, não vou. Nossa, mas se meu filho se matar também, melhor a gente não ir lá, não. É um horror. Eu não te passei por isso. Como se fosse uma doença, Como né? se fosse uma doença. Uma contagiosa. Isso. Eu fui muito... Olha, eu tenho que reconhecer... A perversidade do ser humano é um troço... impressionante, né? É impressionante. Porque nessa hora é isso. Eu não vou lá porque eu tenho medo. E aí eu tive amigos que me cercaram, que me acolheram de formas indizíveis. Eles mandavam comida para minha casa durante um mês. Eles mandavam café da manhã, almoço, para mim. Que maravilha, uma roda de né? amigos. Eles iam se alternando em quem ia mandar coisas para mim. Então, eu não tive essa vivência. Mas me deu primeiro uma vontade muito grande de acolher essas famílias. E aí eu juntei com terapeutas, porque eu sou terapeuta, e com artistas, e criei o movimento Resisto.
que era num primeiro momento de acolhimento dessas famílias. Então a gente faz ações lá na Velha Companhia, a gente faz muito na Velha Companhia, agora a gente vai fazer no Maria de la Costa, já fizemos no Ruth Escobar. Ai, que maravilhoso. A gente faz uma roda e artística e com terapeutas para fazer uma escuta terapêutica dessas pessoas. Eu comecei por aí, e aí você vai pondo o pé nisso e a demanda é tão grande, né, gente? Os casos de suicídio entre jovens estão escalando. Sim. Quero aproveitar aqui. Os números são alarmantes. Alarmantes. A Fiocruz fala de uma epidemia de suicídio entre jovens e adolescentes e também tem entre crianças. Então, assim, é um quadro muito dramático que ninguém quer falar. E as redes sociais estão... Botando Porra, lenha. cara, as redes sociais estão Botando piorando lenha. isso de uma maneira Isso é importante falar. Leviana, né? leviana, também. perversa, Perversa. horrorosa. Então, porque assim, olha, você pode ter certeza, se você não falar com seu filho sobre suicídio, algum retardado lá na rede social vai ensinar ele a fazer a forca. Sabe? Não, eles fazem Tem tutorial. competição. Tem competição. Inclusive, um vídeo que você me mandou, a Sim. Roberta me mandou, de um pediatra falando que existe agora uma competição de quem toma mais paracetamol e vai parar no hospital. Quem fica É. mais dias internado. Tinha aquele de É, prender sim, de enforcar, ficar sem ar. ficar sem ar. Que crianças desmaiar. morreram, né? Morreram. Muitas. Assim. Então, aí quando eu fiz eu comecei, aí vai abrindo, eu vou dar um salto mortal para não demorar muito aqui, mas assim, começaram a vir pessoas de educação, todas as pessoas falando assim, olha, precisamos dar visibilidade, porque criou-se também um preconceito que não pode falar, que se falar de suicídio as pessoas se matam. Não é assim. Isso é uma visão rasa. Né? Isso fez com que todo mundo começasse a jogar para debaixo do tapete. As escolas jogam para debaixo do tapete, o metrô, todo mundo começou a ter uma desculpinha ótima. A mídia não fala assim, não, isso é chato, não, Melhor porque não. vai gerar mais. Não é porque vai gerar mais, porque vai baixar a audiência, porque Não, vai, sabe? Eu É cheguei, coisa chata. eu cheguei Exato. a comentar com você que um sobrinho meu, que estuda no colégio bem conhecido em São Paulo, houve um caso de um suicídio de um jovem, não lembro de que idade, acho que de uns 15, 16, a escola fechou, em luto e tal, mas assim, não saiu em lugar Nada. nenhum. Não sai, Na imprensa, amigo. no jornal, na Não. internet. Eu fiquei sabendo que ele nos contou, Quem não é é de para... dentro. E mesmo o jeito dele falar, é porque parece que aconteceu, é super devagarinho, é baixinho, é escondidinho. matou. Não, gente. Então, gente, não bom. Até Alô, porque humanidade, sabe? e na prática, se tivesse funcionando, né? Tá funcionando, a gente não fala, as pessoas, não, tá aumentando, tá escalando. Tá aumentando. Então, o que eu fiz, muito resumidamente, preciso fazer algo de prevenção também. Fui muito espontaneamente assim naquilo que eu sei fazer. Chamei um artista muito quadrinista premiado, fodástico, e falei, vamos fazer uma história em quadrinhos. Que eu pensei, é leitura, é texto, é leitura, e é uma forma do jovem, da gente falar disso, vamos E é um falar. formato gostoso, É uma leve. linguagem, né? Porque eu vou aproveitar aqui e mostrar para vocês, né? Que nós Que é uma trouxemos graphic aqui, novel, não é que uma... é a HQ, O Céu de Celina, a Nana lançou no ano passado. A ilustração do Guilherme Fonseca, maravilhosa também. E você, e junto com O Céu de Celina, vocês acabaram alavancando a campanha ainda mais, né? E você está falando justamente que você aproveitou esse tema tão delicado para criar uma obra artística. E através dessa obra artística, você deu esse início ao projeto O Céu de Celina nas escolas. Nas né? escolas. Então, aí foi virando um movimento que, graças a Deus, vem muita gente apoiar. Esse livro foi feito através de um crowdfunding, de uma vaquinha, porque ninguém quer pôr dinheiro em nada que vai falar de suicídio e ninguém quer se Nenhuma misturar marca com quer isso. patrocinar. Todo mundo. Ninguém quer. Nem Não edital. quero estar atrelado. Nem edital público, gente. Desculpa aí, pessoal da coisa. Porque eu tentei edital de saúde, de educação, não consegue. Aí a gente fez uma vaquinha, e aí eu já fui pra vaquinha achando assim, nossa, né, que roubada. Sim. Já tive que botar vídeo falando da minha filha, da minha história. Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo isso? Mas a vaquinha explodiu, assim. Eu tinha 2 meses para captar, eu captei em 4 dias. E com 2 meses eu tinha 170%. Ainda há esperança. Ainda há esperança E no o ser que quer humano. dizer? O que quer dizer? Que as pessoas querem que fale. Claro, que os pais, as gente. mães estão sufocando também num lugar onde eles não sabem o que fazer. Exato. E o menino tá lá ameaçando se matar lá no quarto o dia inteiro.
Então, assim, o que tem de cutting, menino se cortando. Então, não é verdade que eles não querem falar, eles querem ajuda. E, querida, exatamente sobre isso, eu quero que você nos coloque aqui, porque a nossa mesa tá para você. Ensina esse povo. Quais são os sinais silenciosos que um jovem, um pai e mãe que está nos assistindo agora, que um jovem que está passando por uma situação X, nos dá sobre um sofrimento emocional profundo e que a gente não consegue ler? Então, eu vou dar uma resposta chata, pode? Opa, por favor. Dura e pesada? Claro. Porque todo mundo que vem conversar comigo, quando eu vou dar uma palestra, eu vou falar, as pessoas querem... É isso, a gente quer pai, quer assim, me dá os sinais, né? Porque 2 mais 2 são 4. Não. Não tem isso. Não tem isso. O suicídio é multifatorial. Tem pessoas, adultos, jovens, que estão aqui assim, ela é a garota propaganda do negócio. Sim. Não, se matou? Como é que é isso? Né? Então, ele é multifatorial, ele não tem esse lugar que a gente possa... Primeiro, assim, salvar as pessoas, eu sou contra, né? Tem um estigma de que a gente pode salvar todo mundo, que é uma mentira. Isso só reforça a culpabilidade do pai e da mãe, que não foram capazes de salvar. Quando não foram capazes de salvar a gente. Só você colar e sentar em cima e entrar no banheiro junto. Não, você não é capaz. Você não é capaz de salvar. Mas assim, o que eu posso dizer para vocês, para baixar um pouco essa ansiedade, porque isso a vida me ensinou. Eu não estou no controle. Sim. Eu não tenho o controle. Eu tenho como eu fiz. Puxa, minha filha ainda tinha grana. Então ela tinha psiquiatra, terapeuta, tarólogo, o que ela quis. Sim. Ela deixou uma carta onde ela fala assim, eu tenho tudo. Eu tenho tudo, né? Ninguém é culpado. Ela fala assim, é uma coisa muito... Foi muito maduro dela nesse sentido, deixar essa carta que nos... Né? Porque é isso, as pessoas ficam naturalmente culpadas com ou sem carta. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o que eu estou aprendendo com os profissionais de saúde pública, e é em cima disso que nós estamos trabalhando hoje, que existe uma coisa muito simples, eu fiquei até besta, porque olha, eu sou psicóloga, eu me corria isso, que assim, a gente não sabe mais escutar, Roberta. Nós pais não sabemos mais escutar, e como a gente não sabe escutar, criou-se esse lugar, né? Não posso falar que eu sou viado, não posso falar que eu quero me matar, não posso falar que eu comi um cogumelo mágico, não posso falar nada. Quando cria essa parede, esse muro entre as pessoas, aí esse jovem fica entregue a qualquer coisa, porque esse cara da rede social vai receber eles... Você tá me falando, eu tô me lembrando daquela série Adolescência. Lógico. Que aquela cena, pra mim, a cena final dos pais, aliás, uma série incrivelmente bem feita, que eles colocam os dois pais conversando. Pra quem não assistiu, fica aqui a dica, Adolescência. Adolescência, perfeito. Ele coloca no carro o pai e a mãe conversando num diálogo longuíssimo, a câmera parada, eles se cobrando em relação ao que o filho tinha cometido, né? E o filho liga e fala, pai, eu confessei. Eu até me arrepio. É isso, né? O pai e a mãe, é isso. O menino tava ali, ele tinha o amor, ele tinha escuta, e uma coisa que saiu do controle completamente. Completamente. Então, a gente trabalha, eu queria muito falar sobre essa coisa, sobre o que é essa escuta, e que tem tudo a ver com a escuta terapêutica. Não necessariamente vai salvar, mas vai criar uma possibilidade de salvação gigantesca, que é o fato de eu poder, de eu me sentir à vontade, sabe, Beth, como sua filha, de falar assim, mãe, eu não tenho mais vontade de viver. Se ela não pode falar isso, porque se ela falar, você vai pular de janela, vai ter um surto. Ou, outra coisa, quando fala isso é uma angústia tremenda mesmo que a gente vive. Não é assim, que aí? Porque aí eu me vi muito, eu que sou mãe, eu quero resolver, né? Eu nem escuto, a pessoa nem fechou a boca, eu já estou dando um salto mortal atrás do psiquiatra, do buzzer. Peraí, só um minuto que eu vou... Isso não é escuta também. Presta atenção como seu terapeuta te escuta. Ele te escuta. Ele fica com você na dor, na angústia e suporta a existência da sua vontade de não viver. Não é sobre assim, tá com vontade de não viver?
Uai, aí eu tô mais errado ainda, né? Além de estar tudo um horror, eu sou a pessoa que quer me matar. É escutar, né? E aí a gente tem feito esse trabalho que evoluiu do Céu de Celina do livro para o Céu nas escolas. Era isso que a gente ia perguntar. Você prepara educadores para essas rodas de conversa. Então, qual é o grande sonho por trás dessa iniciativa? Eu sei que você explica um pouquinho para a gente o que é o Céu de Celina nas escolas. Qual que é esse projeto? Até para que as pessoas, para que esse projeto se alastre, né? E ganhe uma dimensão maior. Esse é o sonho. Que ganhe, porque é simples, é barato. É barato, gente. Escutar é barato, né? Assim, e a gente a gente criou um modelo, porque junto com esses especialistas em saúde mental e em educação, a gente criou um modelo que parte da HQ, parte do livro, como provocação. Então, o artístico é sempre aquele envelope que passa questões difíceis por debaixo da porta. E o artístico tem esse poder. Sim. Se você chega lá com o jovem e fala assim, vamos falar de suicídio, exato. Né? Mas a gente chega com a história... Que ele seja o bom gatilho. Exatamente. A gente chega com o bom gatilho do artístico. E a gente já fez isso nas fábricas de cultura de São Paulo. A partir daí a gente faz uma coisa fantasticamente simples, gente, que é igual tomar água, que é uma roda de conversa, mas não é roda de conversa, senta aqui e fala, fala aí. Porque aqui, todo mundo do jeito que tá, eu nem vou falar de jovens, todos nós. Todos. Num mundo polarizado, todo mundo julgando todo mundo, tá tudo errado, ninguém fala nada. Todo mundo sabe tudo de tudo. Todo mundo já sabe, eu sou adolescente, tô todo errado. Eu tenho a Simone Costa, que é minha parceiraça, obrigada Simone, a Patrícia Gordo, minha parceira também de trabalho, Heroí Silva, tem vários, tá gente? Rafael Castro, que são pessoas que trabalham na área tanto de artística quanto na psicologia, a Paty está se formando em psicologia. Eles ensinaram que é isso, você precisa preparar o ambiente para que a conversa aconteça. Existe todo um lugar de criar um espaço seguro para que a conversa aconteça. Isso é genial, porque aí os próprios jovens, eu vi os jovens falando numa plateia de 200, assim, uma menina fazer assim, ela não quer, é uma coisa difícil, a gente está falando de cutting, tinha uma cena da HQ, que é o braço da menina todo cortado, porque a minha filha se cortava, e ela fez assim, aí a gente vai com o microfone, ela pega assim o microfone e fala assim, eu tenho um método aqui que agora eu uso esse elástico no meu braço. Olha, ela está falando para todo mundo que ela tem um elástico agora que ela puxa, em vez de ela se cortar, ela puxa, porque ela sente a dor, mas ela não se corta. Ela falou isso. Não é visível. Ela não se corta. Não, mas tem uma coisa que é não se ferir, não se machucar. Mas ela precisa, porque a dor tira ela. Ela precisa do estímulo. A dor psicológica é tão forte que a dor física te anestesia. Tem que superar a psicológica, né? Mas o se cortar, ela achou um meio do caminho. Ela está dando um passinho que é com elástico. E ela está dividindo isso, quando ela fala isso num monte de gente, ela pode existir nessa condição. Isso já alivia, gente, a ansiedade dela gigantescamente. Porque, cara, ela já não é mais um OVNI, um bicho de 7 cabeças. Sim. Né? Que se eu falar, nossa, todo mundo... Não, ok. Né? Então, a gente tem feito esse trabalho, a gente fez uma segunda vaquinha que foi super bem sucedida. Que trabalho espetacular. São Paulo, também em 5 escolas, está rolando agora esse trabalho. Eu já fui numa escola com eles... Eles vão em 5 escolas, logo vai ter vídeo, a gente tem um canal onde a gente divulga tudo, chama Céu de Celina no Instagram, porque a gente não consegue ter muitas, não tem site, mas se você for lá no Instagram, escrever o Céu de Celina... Celina com 2 N's. Com 2 N's, isso. Tá. Que não é, que é tudo simbólico, né? É que aqui é um misto de Celina, minha filha era com um N só, a Celina. Vamos e o meu Nana é com 2. Mas o seu Nana é com 2, aí eu fundi. Céu de Celina. Eu acho que o dela que tá sem plástico deve ser mais... Não, acho que dá pra ver. O Céu de Celina, né? Com 2 N's. Isso. Misturando o nome da tua filha com o teu, né? Que é Nana com 2 N's. Com 2 N's. E aí esse livro tem na Amazon, tem poucos, porque tá esgotando a primeira edição, mas ainda tem na Amazon, tá? Se alguém quiser conhecer a HQ, tá lá.
Tá lá. E também Tá tem lá. o Instagram, como você falou, o perfil para quem quiser se Celina, interessar. isso. E a gente tem um folder orientativo que a gente criou para os professores aprenderem como usar o livro para conduzir rodas de conversa nas suas escolas. Então tem esse folder que você pode baixar no meu site, que é nanadecastro.com, Nana com 2 N's. Se é professor quiser conhecer mais, Sim. tem o livro e o livro está nas bibliotecas públicas de São Paulo. A gente conseguiu só entregar para São Paulo num primeiro momento, mas qualquer escola pública de São Paulo pode entrar num site que chama CISEB, SISEB.org. Lá as diretoras conhecem, elas conseguem o livro de graça. O livro. Ah, que Sim. ótimo. Querida, a gente vai caminhando para o final, Sim. infelizmente. Então eu queria que agora você pudesse olhar para aquela nossa câmera ali, que é a tua, e falasse com os jovens, né? Tá. Se um jovem que está com a sua dor agora pudesse ouvir uma frase tua, o que você diria para ele? Uma frase difícil, mas assim, eu posso dizer da jovem que eu fui, vai passar. Vai passar. É gigantesco quando a gente está dentro com a cara enfiada, e esse livro é sobre isso, entendeu? Assim, é sobre a gente entender que a realidade, essa realidade dura, difícil, angustiante, ela é só um cenário. Vocês assistam Matrix, isso aqui é uma ficção. Não acredite tanto nisso. Eu não sou gosto, eu não tenho. Isso é só uma ficção que você cria para você todo dia. Como eu, autora, crio ficções que não me aprisionam. Você está criando uma ficção que te aprisiona. Você pode criar qualquer outra. Entendi? Eu fiz isso na minha vida. Eu quis me matar muito quando eu era jovem. Eu escrevi outra história para mim. Está na sua mão fazer. Não tenho dúvida nenhuma de que você consegue. Só não acredite tanto. Espera. Principalmente, né? Porque blá, blá, blá. Na hora, assim, espera. Respira fundo. Quantas vezes a gente vai ter que fazer isso na vida? Mesmo depois de adulto, fala, não, conte até 10, dá uma volta. Minha filha fala, minha outra filha, né, fala, deita no chão, Muda o grita, foco. Muda o foco. faz, dá uns gritos, começa a correr atrás de alguém, faz qualquer coisa, espera. Você vai ver eu passar, aquilo passa. Porque muito do suicídio tem a ver com impulso. É um momento assim, não aguento, né? Passa, garoto, isso passa. Mesmo, passa. Perfeito. E, Nana, e que mensagem também, aproveitando que você está falando com os jovens, você deixaria para os pais que têm um jovem em casa ou para os educadores? Então, eu vou pedir uma ajuda, então, aqui. Por pros favor, pais. faça Eu isso. vou pedir Você pros tem esse pais. lugar. Tá. As escolas onde a gente tem tentado trabalhar, muitas vezes se recusam ou têm medo por conta de você, pai e mãe. Por quê? Que estão falando de suicídio lá com meu filho? É essa a ideia, como se a gente fosse lá promover o suicídio. É o contrário. Então, preste atenção que esse silêncio é cômodo para você, porque é como se não tivesse acontecendo, mas ele é fatal, né? Então, assim, e as escolas, principalmente as particulares, né? Mas as públicas também, porque nós somos eleitores, todos nós. Verdade, Né? Então, assim, vocês têm poder muito grande em impedir que o seu filho encontre espaço para falar disso. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que tem uma coisa que a gente pode fazer aí. Bora fazer junto. Não, excelente, né? Por favor. A gente tem que contribuir, tem que abrir, inclusive, fazer o trabalho, abrir as portas para a escola, levar este assunto até lá, né? Exato. Que parta dos pais levar este assunto até as escolas. Pode contar uma coisa linda aqui? Por favor. Você conhece a Verônica Gershman, da Barbatux? Nem sei se eu posso contar. Ela é ela é fundadora da Barbatux, não, da Companhia Trux. Tá. Ela pegou do bolso dela e vai pagar a gente para fazer numa escola aqui de São Paulo, uma escola particular, para a gente ir lá fazer com os jovens de lá. Que lindo. Ela é uma artista que trabalha com bonecos. Que Ela vai enfiar a mão maravilhoso. no bolso dela, porque o filho dela estuda nessa escola, e ela vai oferecer para a escola o céu nas escolas. Olha, Isso é maravilhoso. Por a mais gente humanos cansa. como esses e por mais canalizações de você que tem mais grana como essas. Exatamente, de iniciativas. Olha que né? lugar bonito para botar teu dinheiro. Boa, venham! Certo, venham. gente? Trazer essa iniciativa. Bom, para encerrar, nós vamos para o quadro A Mulher Maravilha em Você, não é, Roberta? É Quadro isso novo? aí, quadro novo.
A partir de hoje, a gente tem aqui 3 perguntinhas simples, mas que vão fazer toda a diferença para encerrar o nosso Mulher Maravilha Podcast. E a gente começa então perguntando o seguinte: em que momento da tua vida, querida Nana, foi um prazer enorme te conhecer, você mais precisou encontrar a Mulher Maravilha? Qualifique esta Mulher Maravilha como você quiser, tá bom? Tá. Dentro de você. Eu acho que quando nasceram meus filhos, trigêmeos, e eu olhei e não estava pronta para ser mãe. A gente não vira mãe, porque quando nasce uma pessoa de dentro da gente. Eu faço das todas as minhas não palavras. tem manual, né? Não, a gente não vira mãe. Não é vira. imediato. Saiu aquilo ali, a gente continua sendo aquela outra coisa lá. Isso, que tava antes. Que estava antes. E aí eu com trigêmeos, cara, eu tive que ser maravilha, não nesse sentido da superação. Não. Ah, pula, salta. Não, no sentido de continuar respirando e continuar viva. Sabe? Então, assim, existe uma coisa de ser mulher, uma demanda gigantesca. Então, não confunda a Mulher Maravilha com a que resolve tudo, entrega tudo, da E pernada. é exatamente por isso que esse podcast chama Mulher Maravilha. Exato. Porque nós queremos trazer aqui a mulher que não dá conta de tudo. Que não é a Mulher Maravilha. Entende? Que a gente não por tem que isso ser. ela é maravilha. Porque ela é gente, porque ela é real. Eu fui muito maravilhosa comigo de me sustentar, me acolher e segurar na minha mão como faço ainda. Então eu acho que a minha Mulher Maravilha é essa e continuo fazendo, assim, de pegar na minha mão e ser a minha mãe, e ser a minha irmã, e me abraçar e falar, tá tudo certo, não deu conta, tá tudo bem, quem foi que você tinha que dar conta disso mesmo? Tá doida? Precisa não, tá bom, você dá conta de coisa demais. Exatamente. Perfeito. E a pergunta era justamente essa, mas acho que você já acabou respondendo também. Que força você descobriu em si mesma que não tinha, né? Essa força, de repente, de se acolher, que você acabou de dizer. Né? Tem uma força que eu acho que é maior, que tem a ver com esse livro, tem a ver com filosofia oriental, sou profunda estudiosa, e acho que a gente tem uma visão aqui ocidental muito pobre, que nos pesa muito, né, nas costas. E os orientais têm uma visão mais do fluxo disso, que eu falei antes, assim, da Matrix, do jogo, de que é um grande teatro. Então, assim, esse é o meu maior poder hoje em dia. Eu sou capaz de fluir. Eu perdi a filha para o suicídio e eu deixei o rio continuar me levando, sabe? Eu não comecei a me dizer, eu fui fluindo e tem aí uma fé, que é uma fé não no fé em Deus, fé em nada, é alguma coisa que tem a ver com esse divino humano da gente ser. Então hoje eu acho que eu tenho essa paz de fluir, assim é meu superpoder. Que maravilhosa. Nana, a gente vai, infelizmente, encerrar o nosso podcast, não é? Assim... Com gratidão no coração. Com muita gratidão. Eu estou muito emocionada, eu queria que você soubesse. Eu estou muito emocionada, não só, em primeiro lugar, com essa pessoa que se sentou aqui à nossa frente, né? Que a gente queria muito trazê-la aqui. Com essa troca tão humana, tão de verdade, tão positiva, tão agregadora que a gente acabou de ter, e assim, muito feliz, sobretudo, de poder compartilhar essa mulher em sua complexidade e essa história divinamente bonita, que propõe mudanças e esparrama para vocês aí. Então, mais feliz ainda de ter conseguido levar isso para você que está nos assistindo, nos ouvindo. Te agradeço imensamente. Imagina, gente, Mulher Maravilha, não percam vamos assistir tudo. Peço mesmo que você que nos vê, nos ouve e que tem como acionar as suas escolas, né? A escola do teu filho, a do vizinho, ou que é um patrocinador, não interessa. Ou você que é um educador, é um tio, Exato, é uma tia, é um padrinho. Você que é humano, né? Nessa sociedade tão cheia de hipocrisias que a gente vive, infelizmente, né? De eu faço Alice, agora eu finjo que não estou enxergando nada, etc. Vamos dar a mão, cara. Vamos dar a mão e vamos inflar projetos que de fato agreguem coisas no dia a dia da gente. É isso que a gente está precisando, não é?
É isso, vamos terminando, não é, minha querida? A Muito gente emocionadas. agradece mais uma vez. A gente pede também mais uma vez que vocês conheçam o projeto O Céu de Celina. O Céu de Celina com 2 N's. Acompanhem o projeto, o movimento Resisto. E também sigam as nossas redes e compartilhem muito e muito esse conteúdo. Como disse a Roberta, importantíssimo dessa história de vida, dessa trajetória incrível da Nana de Castro. As nossas redes são @Mulher Maravilha Podcast no YouTube e no Instagram. E é isso, gente. A gente se vê até a próxima. No Spotify. No Spotify, é verdade. É isso aí, fiquem bem. E se não estiverem bem, assistam Mulher Maravilha Podcast. Um beijo grande pra vocês. Um beijo, até lá. Maravilhosa, Nana. Maravilhosa.